tava ganhando do Mirassol sábado, jogo duro, difícil, 2-1. No último lance, finalzinho do jogo, um cochilo do zagueiro chileno Ivan Román tomou drible pra tudo quanto foi lado e o Galo acabou cedendo um empate com o gol do Reinaldo já nos acréscimos. Deu mole o time do Galo no Campeonato Brasileiro. O Ale Oliveira, Alexandre Simões, o Atlético na zona do rebaixamento. E eu vou te falar, viu, Simões, uma opinião de quem esteve aqui na transmissão sábado. Acho que o Atlético nem merecia a vitória mesmo, mas sair desse jeito, tomando um gol ali, o Cuca disse, se tivesse com o Alonso, a história tinha sido outra. Não é crucificando o garoto não, mas jogador profissional não pode dar um mole daquele. E o Atlético, de novo, sem vencer no campeonato, longe de casa, e quando pega os menores aí, a turma de baixo da tabela, vou te contar, não pegou os grandões ainda não. E esse empate do Galo, hein, Simões? Ô, Thiago, frustrante, né? Porque poderia significar muita coisa essa recuperação diante do Mirassol, que é um time que faz um bom início de campeonato, né? Agora, eu acho que assim, o Cuca mexeu demais, né, o Thiago? A gente falou quantas vezes do Rômulo aqui, né? Aí não colocou o menino pra jogar no Campeonato Mineiro. Não colocou no Campeonato Mineiro, não colocou em jogos que poderia ter colocado, tipo Copa Sul-Americana, e de repente vai ter que fazer uma partida Rômulo e Vitor Hugo, que devem treinar juntos, mas não jogam juntos. Não sei nem se o Rômulo é o segundo zagueiro do Atlético, que tem o Igor Rabelo, que estava no banco porque estava machucado. Aí ele desloca o Júnior Alonso para lateral esquerda, e eu acho que arrumou meio que uma salada, tá? A verdade é que o Atlético tem alguns jogadores extra classe, né? São o Scarpa, o Hulk, o próprio Everson, embora comigo sábado tenha perdido um pontinho naquela partida lá, porque aquela simulação dele no final do jogo foi patética, né? Fingindo que o cara tinha atingido a cabeça dele após uma defesa, sendo que ele que se projetou pra canela do jogador do Mirassol. Mas no mais, o Atlético precisa correr e brigar muito, porque são jogadores que estão no nível aí, cara. São no nível. Então não adianta a gente imaginar que tem um bom time, tem um elenco que ficou curto com as saídas de Davidson, de Alisson e de Otávio, e agora com essas lesões, mas eu não sei. Eu tô achando o Atlético ainda meio paradão, sabe? Eu acho que é um time que não parece que não dá aquela liga, sabe? Aquela sensação de que realmente está brigando pelas coisas. Não sei, me parece um time meio paradão ainda, Thiago. E o departamento médico, esse não tá nada parado, né? Já o Rafael Leal vai atualizar muitas baixas no Atlético. 9 lesionados, já quase um time inteiro no departamento médico do Galo. Olha, Oliveira, o Simões falou, né, que o Atlético não passa sensação de que vai engrenar. Eu não sei, não sinto confiança no time do Atlético. O Galo, quando ganhou do Botafogo, agora vai. Aí 2 jogos fora de casa, tropeça. Nunca o Atlético amassa um adversário. Você não vê o Atlético pegar o adversário e sufocar e colocar ali nas cordas. O Atlético sempre sofrendo muito, Ale. Esse jogo contra o Botafogo, pra mim, foi o melhor da temporada até agora. Pegou o atual campeão brasileiro da Libertadores e conseguiu uma boa vitória. Agora, eu vou te falar, é muito complicado, né? Você jogar sem o Arana já, sem o Gabriel Menino, sem o Lianco, o Júnior Santos, esse nem estreou ainda direito, né? E aí você perder durante o jogo o próprio Alan Franco, que voltou de lesão, o Rony, o Júnior Alonso, você já tem um elenco curto. Aí você perde tudo isso, estamos falando de 7 jogadores titulares, né? Você perde toda essa turma aí, quando você vai trocar, e fora que tem uns reservas que também estavam fora, né? Como, por exemplo, o Igor Gomes, o Palácio também não joga nunca. Quando você vai fazer as trocas, fica muito limitado. Muita gente criticou o Cuca, e eu acho que tem até uma razão, porque ele tinha que colocar no time titular 2 caras que estão abaixo. Qualquer um que ele fosse escolher, seriam caras que estão abaixo. Você falou aí da opção, da escolha que ele fez, da aposta no miolo de zaga, que realmente tinha uma minutagem muito pouco. O Rômulo nem tinha jogado ainda. E ele fez a opção por botar esses 2 caras que talvez não devessem ser titulares, os 2 na zaga. E o primeiro gol a gente viu o que aconteceu. O Edson Carioca passou no meio de todo mundo ali, sozinho fez o gol. Mas ele ia ter que colocar 2 caras mais ou menos de qualquer jeito, né? Vamos supor que ele colocasse o Júnior Alonso de zagueiro, né? Que seria o mais lógico ali. Ele ia ter que colocar um outro zagueiro, né? Seja o Vitor Hugo, ou seja o Rômulo. Então já é um cara que não
E ele até colocar, vamos supor que ele colocasse o Caio Paulista na lateral. Não, podia pôr o Rubens, Então, com o Vera e o Alan Franco. Tá, eu vou chegar lá. Mas se ele colocasse o Caio Paulista, era 2 caras que não tinha muita condição. Se ele coloca o Rubens lateral, ele ia colocar o Fausto Vera de volante. Então seria o zagueiro e o Fausto Vera, 2 caras que não têm a mesma condição. Então, de qualquer maneira, ele teria que fazer apostas. Ele fez uma que deu errado. Claramente deu errado. Tanto que ele tira o Rômulo no intervalo, né? No segundo tempo. Então, eu só acho que assim, claro que o Cuca tem a sua responsabilidade, como jogadores também, só que tá um cobertor curto demais. Aonde ele colocar, você vai ver que pode dar ruim. E principalmente durante o jogo, em que ele perde mais 3 titulares. Ele faz 2 alterações por opção dele. As outras 3, os caras que pediram para sair. Então, não é fácil também o trabalho do técnico, né? E o Rafael Leal vai atualizar já a informação. Tem mais gente lesionada. Que fase do Alan Franco? Não sou médico, né? O Alan Franco, não conversei com ele, mas eu tenho a sensação de que anteciparam a volta do Alan Franco. Aliás, o Cuca fala na entrevista, ele não tá 100%, que ele não estava 100%. E você viu o joelho dele, olha. Todo amarrado, né? Não só uma expressão, mas tava cheio de tape, né? Que é uma fita que você coloca ali pra dar mais segurança, pra estabilizar o joelho. E o lance em que ele machuca, que infelicidade também do cara, né? Também. Joelho daquele chicote e ele volta a se lesionar. Mas ele é porque ele não tá firme, ele tá protegendo. Exato, pro psicológico do cara mesmo, né? A cabeça ali já fica o